Mas ontem também deve ter sido difícil. Mas valeu a pena ontem? Valeu. Então é por isso que estamos aqui hoje, não é mesmo? Hoje é nosso terceiro dia de 16, vamos ficar até o final aqui. Tá? Nosso primeiro dia a gente falou sobre a primeira lei, né, desse livro. A gente está fazendo um desafio sobre esse livro, tá bom? The Law of Success, tá? The Law of Success. E olha que interessante, né? Quando a gente olha para o sumário do livro, a gente tem todas as leis aqui, né? Então, a primeira lei, né, que a gente conversou no primeiro dia foi a lei do Mastermind, tá? Quem aqui formou o seu Mastermind já? Porque tudo que a gente está fazendo, você precisa desse grupo de WhatsApp, maldito grupo de WhatsApp. Quem que fez isso daí? Tá? Então, o primeiro dia a gente falou sobre a lei do Mastermind, segundo dia a gente falou sobre um objetivo principal definido ou uma mira, um alvo mestre direcionado. Tá? E hoje vamos falar sobre a terceira lei do sucesso de Napoleon Hill, que é a self-confidence. Self-confidence, tá? Então, Napoleon Hill, depois de conversar com muita gente, descobriu o seguinte: as pessoas que de fato conquistaram algum tipo de sucesso costumam ser muito autoconfiantes, né? Costumam ser mais autoconfiantes do que as demais, tá? E aí, eu te pergunto, as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, elas são autoconfiantes? Porque a conclusão vai ser que sim, né? Vai existir uma exceção ou outra, mas no geral as pessoas são autoconfiantes, né? Geralmente também porque as pessoas que atingem algum grau de sucesso, elas são tomadoras de decisão. E não dá para você tomar tantas decisões por dia assim, sempre sendo inseguro e não confiando, né, no seu próprio taco, ou pelo menos não confiando na área da vida que você é bom, tá? E quando eu falo sobre autoconfiança, eu já vou logo te entregar a frase do dia, tá? Ó o Kaique, o Thiago tem que ter muita autoconfiança para fazer live com esse cabelo. Rapaz, é que aqui também não tem muita opção, não tem jeito, preciso cortar esse cabelo, né? Olha como que tá. Tá lindo. Rapaz, olha como que tá grande esse cabelo. Doideira, hein? Ó, vou cortar esse cabelo hoje aqui, não é possível. Vou cortar do lado aqui assim, ó. O que você acha, amor? Passa assim, ó. Você acha que ficou legal? Então, vamos lá. Hoje eu vou cortar esse cabelo doido aqui. Seguinte, a frase do dia, turminha, é a seguinte: se você acredita que você pode, você tem razão. E se você acredita que você não pode, você também tem razão. O que isso daqui significa? Isso daqui significa que, cara, existe uma conexão entre o que você pensa, né, e, de fato, o que acontece. Tá? Isso daqui me lembra de uma passagem bíblica, né? Vou contar uma história muito rápida, aí eu entro no conteúdo um pouco mais técnico. Tem uma passagem na Bíblia que... e aí não importa se acredita ou não acredita, tá, gente? Só para deixar claro, mas olha que interessante essa história. Tem uma pessoa chamada Simão, né? E Simão, ele vai ter uma refeição junto com Jesus, então ele recebe Jesus na casa dele, né? E quando ele recebe Jesus na casa dele, passa um tempo entre uma mulher, né? Entre uma mulher que é uma pecadora, né? E aí ela vem aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus e tal. E aí Simão, ele olhando para isso, olhando para aquela mulher que é pecadora, ele diz assim, ó, ele pensa, né? Ele pensa assim, ó, caramba, se Jesus fosse mesmo o profeta, né? Se Jesus fosse o cara, ele iria saber que essa mulher é uma pecadora. Então o que ele pensou? Ele pensou exatamente algo negativo, né? Ele falou, poxa, se Jesus soubesse, se ele fosse mesmo o cara, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí, né, Jesus disse o seguinte, ele falou, Simão, porque Jesus conseguia, obviamente, saber o que as pessoas estavam pensando, né? Jesus era Deus e tudo mais. E aí Jesus diz o seguinte, fala, mas Simão, posso te dar um conselho? E aí Simão diz o seguinte, dize, mestre. Simão diz, sai da palavra, né, sai da boca, né, de Simão o seguinte, dize, mestre. O que é isso? Ele disse algo como, claro, mestre, me dá um conselho, né? Deixa eu ir aqui os comentários e eu já volto. Aí fala assim, claro, mestre, me dá um conselho. Então Simão pensou,
caramba, se esse cara fosse meu profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Aí quando Jesus questiona e fala, pode dar um conselho? Sai da boca dele o seguinte, claro, mestre, me fala o seu conselho. E aí Jesus diz um monte de coisa, né, conta uma história, e aí depois termina dizendo que, olha, Simão, essa mulher aqui, mesmo sendo uma pecadora, ela veio, né, beijou meus pés, né, me deu um beijo, presente, um monte de coisa e tal, e você, quando eu entrei, não me fez nada, nem me recepcionou. Tá? Então, o que a gente pega dessa história? Só para a introdução, né, para a live de hoje. A gente pega o seguinte, existe o que o Simão pensou, o que ele falou, e o que ele disse, né, o que ele falou e o que ele fez. Tá? Ele pensou algo negativo, ele disse algo positivo e ele fez algo negativo. Então, o que você faz, as suas ações estão ligadas ao que você pensa. As suas ações não estão ligadas ao que você diz. Ou seja, vai ter gente ao seu redor que vai falar muitas coisas positivas. E falar não é o único indício de que essas pessoas vão fazer coisas positivas. Tá? Então, o fazer, a ação, está conectada ao que você pensa e não ao que você fala. Por isso que se você estiver com pessoas ao seu redor, se você tiver time, se você tiver amigos, se você tiver conhecidos, você não vai julgar essas pessoas pelo que elas falam, você vai julgar essas pessoas pelo que elas pensam. E como é impossível você saber exatamente o que elas pensam, você vai julgar as pessoas pelo que elas fazem, tá? É assim que você vai julgar uma pessoa através dos seus atos, tá? E aí por que isso é importante? Porque hoje a gente está falando de autoconfiança, né? Que é a terceira lei de sucesso de Napoleão Hill. E aí a frase do dia é, se você acredita que você pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, também tem razão. Porque a gente basicamente está dizendo que se você acredita, está dizendo que você pensa. Se você pensa que você pode, você de fato consegue. Se você pensa que você não pode, você de fato não consegue, porque é capaz que você nem comece, que você nem tome uma ação. Então, se eu acredito que eu não sou um bom vendedor, eu não vou nem vender. Se eu acredito que eu sou um bom vendedor, eu vou vender e aumento as minhas chances de conseguir. Então, se você está aqui na live e você não acredita, né, que você pode, muito provavelmente você nem vai conseguir, porque você vai ser daquele tipo de pessoa que vai falar, não, cara, não vou nem montar um grupo aqui, não conheço ninguém, não consigo, não dá certo. Então você não vai nem começar. Qual é a chance de você conseguir se você não vai nem começar? Né? Então, é por isso que é tão importante, né, essa relação entre o que você pensa e o que você acredita. Né? Faz sentido aqui para você, gente? Faz sentido, moços? Beleza? Então, beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre a história dos dois Adãos. Tá? Isso aqui é importante. A gente vai falar sobre, basicamente, vou contar uma passagem pessoal minha, né? Sobre muitos momentos onde eu não tive autoconfiança. Tá? Muitos momentos onde eu não tive autoconfiança. Como construir uma autoconfiança, de fato, porque isso é importante. É como construir a autoconfiança. Como que você pode construir a autoconfiança, tá? Ou pelo menos te ajudar nisso. Vou contar uma pequena história interessante sobre isso, né? A história do sapo. E aí eu vou trazer 3 aconselhamentos de Napoleão Hill. Tá bom? Vou trazer 3 aconselhamentos de Napoleão Hill. Beleza? Warren Buffett, ele diz para as pessoas que têm medo, ele diz que essas pessoas têm que colocar um pezinho no rio. Colocar um pezinho no rio, né? E aí não coloca os 2 pés de uma vez e aí você vai perdendo o medo, não é? Você vai no raso, você bota, né, um pezinho no raso, depois bota outro pé, vai entrando aos poucos e aí você vai perdendo o medo, não é? Nos investimentos é assim e com autoconfiança tem algo muito parecido, tá? Então veja só, na minha vida, gente, e como que eu faço essas lives? Eu preparo o conteúdo e, obviamente, não tem como o que eu falo não despertar várias histórias do passado e momentos. Então eu vou trazendo o que eu acho que contribui aqui pro dia, tá? Eu tive um momento da minha vida, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu me senti muito humilhado, né, na minha vida. Muito, muito humilhado. Assim. Eu me senti, como posso dizer assim... Eu me senti jogado de escanteio, eu me senti fraco, eu me senti ruim, me senti sem perspectiva, triste, né? Porque
na minha infância, né, eu tive muito apoio assim dos meus pais, né? E só que a vida me bateu um pouquinho na escola e tudo isso. Então, por exemplo, eu joguei tênis na minha vida, né? Eu joguei tênis. E aí, Rick Boy, eu jogava tênis e eu joguei tênis federado. Né? O que é federado, né? Jogar tênis federado é quando você faz parte, se não me engano, de uma associação, né? Você paga uma taxa, você participa de campeonatos e aí você tem rankings, né? Você tem classes. Então você tinha lá a classe iniciante, né? Introdutória, você tinha quinta classe, quarta classe, terceira classe, segunda, primeira classe, aí depois tem o profissional, né? E eu jogava tênis muito bem, realmente. Eu era muito bom no tênis, tá? Mas você não precisa necessariamente ganhar torneios para você subir de classe. Você precisa marcar pontos, né? E aí eu jogava tênis muito, muito bem. E eu jogava muito torneio. Eu tinha torneio muitas vezes quase todo final de semana. E eu tava jogando tênis. Pá, eu jogava muito bem. E eu tava arrebentando no tênis. Tava arrebentando. Então eu tinha uma boa autoconfiança no tênis. No esporte. E aí eu jogava, arrebentava. Chegava na final. Na final, eu pegava um menino mais novo do que eu, que não tinha a qualidade técnica que eu tinha. Cara, eu chegava e falava, vou arrebentar esse menino, esse moleque, eu vou dar um pau nesse moleque, né? E aí ele chegava, cara, ele jogava uns balõezinhos, né? Não sabia jogar direito. Chegou na final, não sei como, jogava uns balõezinhos. Aí eu ia e eu tomava um pau. De um menininho que jogava muito pior do que eu. Aí eu ia lá, chegava na final do campeonato, perdia. Aí, depois, né, eu jogava um outro campeonato, arrebentava, chegava na final e perdia. Aí eu chegava na final e perdia. Ô pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, só antes de eu continuar. Tem um monte de gente que manda em caps lock e tal, desativa comentários. É o seguinte, eu já disse quais são as regras de eu ativar ou desativar comentários. Eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, eu preciso muitas vezes dos comentários de vocês, porque eu estou aqui 5 horas da manhã e eu não quero falar olhando para minha cara durante 1 hora. É importante para essa interação. Você quer uma parada viva, uma live. Tá? E segundo, cara, não peçam no caps lock, não sejam agressivos. Vocês nunca pediram alguma coisa assim na minha frente? Vocês iriam gritar? Tira os comentários! Acho que não. A gente está aqui entre amigos, a gente está aqui numa galera, é um grupo, é diferente, não é? Então, se vocês querem isso, peçam com carinho, peçam com educação, tá? E, gente, pega o dedinho, arrasta um pouquinho para baixo, diminui os comentários, foca aqui, tamo junto, daqui a pouco eu desligo os comentários, daqui a pouco eu ligo, eu vou fazendo essa mudança importante, não só para vocês, para mim também, pro decorrer da live, tá bom? Então não venham querer mandar um caps lock. E aliás fica aqui um grande aprendizado, tá? Não trata as pessoas na internet do jeito que vocês não tratariam elas na vida real, cara. De verdade. Isso daqui é incongruência de discurso. É incongruência de discurso, né? Porque a gente está aqui numa live, num projeto de 16 dias, a gente se doando, eu do meu lado, você do seu lado, né? E a gente fala sobre várias coisas, né? Sobre educação, sobre ter uma atitude positiva, sobre montar uma mastermind, sobre ajudar os outros. E aí vocês vêm pegar, querer aqui e um ser agressivo com o outro, caramba, para com isso. Tamo junto, gente. Certo? Tamo junto. Então vamos lá. E aí eu no campeonato de tênis, eu chegava na final, perdia. Chegava no final, perdia. Chegava no final, perdia. Cara, eu perdi muito torneio. Eu devo ter perdido na final pelo menos uns, sei lá, 15, 20 torneios, tá? E aí, gente, eu comecei a sofrer muito porque eu já sabia na minha cabeça que eu ia chegar numa final, tá? E quando eu chegasse na final, eu ia perder para alguém que jogava muito pior do que eu. Então começou a acontecer o quê? Eu comecei a perder minha autoconfiança. E aí eu chegava na final e eu começava a tremer. E aí eu perdi o jogo na final e eu chorava. Então toda final que eu perdi no tênis eu chorava. Eu chegava lá, arrebentava, chegava no final, eu chorava. A minha autoconfiança começou a ser destruída. Tá? Então, como minha autoconfiança começou a ser destruída, eu comecei a sofrer disso mais pra frente também. Ó, o Jairo falou, você era o Vasco das finais, né? Tipo isso. Ó, até o Eric tá aqui, ó, o Eric Andrevski. Foi meu vizinho, né? E aí, mais pra frente, quando eu era mais velho, tava jogando tênis. E eu jogava tênis muito bem. Cheguei na final, eu contra o Eric.
perdi do Eric também. Então eu criei um negócio onde eu perdia todas as finais, né? Mas enfim, aí mais pra frente, né, na minha história, eu fui jogar bola, né? E quando eu era mais novinho, né, eu fui chamado para jogar bola no Japão, né? Eu era sócio de São Paulo, eu jogava ali competitivamente, muito campeonato. E aí eu fui chamado para jogar no Japão futebol. E acabei não indo, então ou seja, eu jogava bem. Só que aí quando eu fui jogar o Interclasses, né? Interclasses era um campeonato na escola, né? Eu lembro que eu não era o cara mais entrosado de todos, e aí eu fui pegar no gol, né, para ajudar o time da minha classe. Cara, e eu ajudei o time a gente chegar na final. Olha só. Cara, fiz umas defesas do nada, não sei como isso aconteceu, né? Mas eu peguei bem a bola no gol, chego na final. Cara, eu tomei um pau. Sabe aquelas vergonhas de você sair com a bola? Assim, se é o goleiro, você sai com a bola, vem alguém, pega a bola de você e vai e marca o gol, 1-0. E aí depois pareceu a Alemanha, assim, 2-0, 3-0 e etc, né? E cara, final. Então eu comecei a criar esse problema meu. Isso aqui virou um problema muito grande. Enquanto eu não resolvesse isso, eu dificilmente iria, sei lá, prosperar ou ter qualquer tipo de resultado. Então eu tomava pau em tudo que fosse momento decisivo, né? Até que eu comecei a me incomodar muito com isso, né? E como eu era muito recluso, excluído, né, da turma, de uma forma geral, eu comecei a procurar no trabalho, né, no videogame, em casa, nessas coisas, o meu espaço. E aí eu comecei a trabalhar antes dos outros. Então eu comecei a ser garçom, comecei a ser barman, comecei a fazer tudo isso. E aí de repente eu estava no escritório de assessora de investimentos. E aí eu não acreditava no meu potencial. Então eu ia prospectar um cliente, eu não conseguia falar direito com o cliente. Ia prospectar o cliente, tremia na base. Ia prospectar um cliente, não confiava em mim, não passava confiança, ele não confiava em mim. Então eu fui tomando um pau o tempo todo. E eu ia falar com alguém, eu sabia que ia doer, mas eu falava. Eu sofria, não conseguia abrir a conta. Ia falar com alguém, eu sofria, não conseguia abrir a conta. Mas chegou uma hora que tudo mudou. E eu vou te falar como isso mudou para mim e como pode mudar para você, tá? No meu caso, quando eu mudei de escritório de investimentos, né, eu me deparei com uma pessoa muito mais experiente do que eu. Essa pessoa era um baiano, gente fina, né? Chamava Leonardo. E aí o Leonardo, ele começou a ir comigo nas reuniões que eu fazia. E ele fazia as reuniões por mim. E eu olhava para ele e eu falava, caraca, esse cara faz muito bem reunião. Esse cara faz muito bem reunião. E ele fazia as reuniões, ele fazia as reuniões, ele fazia as reuniões. E eu ficava olhando e falava, nossa, esse cara ele é muito bom na reunião. Olha isso, nossa, ele encanta o cara do outro lado. E aí eu comecei a primeiro perder confiança em mim, em vendo ele tão bom, e falava, não, ele que tem que fazer reunião, ele tem que fazer reunião. Então eu marcava e eu ia com ele e ele fazia reunião. Até que ele chegou e começou a falar assim, cara, você é muito bom em reunião, Thiago, você pode fazer também. De verdade, cara, você tá pronto, você é muito bom. Aí eu falo, não sou muito bom. Ele fala, você é muito bom, cara, pode fazer, pode fazer. E de tanto ele falar, eu comecei a acreditar e comecei a fazer, né? E com o passar do tempo, eu comecei a ter muito resultado nas reuniões. Aí eu passei a ser a pessoa referência em reuniões no escritório, né? Foi passando o tempo, eu tive maior índice de abertura de contas, né? Na XP inteira, mais para frente, né? Eu tinha ali mais de 80% no índice de abertura de contas, né? Na minha época. E eu virei um exímio cara de reunião, comecei a treinar outros, comecei a montar o meu time, cresci pra caramba. E aí eu já confiava tanto em mim que eu passava essa confiança também para os outros. Então olha que interessante. O meu resultado mudou, minha autoconfiança mudou quando teve uma pessoa ao meu redor que passou a dizer que eu podia fazer. Uma pessoa passou a dizer que era bom. Uma pessoa passou a me incentivar, a me empurrar e falar que eu podia, que eu conseguia e que eu era o cara. Uma pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o senso comum que a gente ouve ao nosso redor. Porque muita gente, tá? Muita gente E claro que aqui tem dois componentes, né? Tem o componente técnico, onde eu olhava para ele, eu modelava ele, eu aprendia com o que ele fazia. E o outro componente não era o técnico, era o incentivo dele. Então essas duas coisas me ajudaram. O conhecimento, né? E esse incentivo. Então, gente, muitas vezes a gente só precisa de alguém dizendo que a gente pode.
o que a gente consegue. E é por isso que você precisa começar a conectar todas as leis que a gente está passando ao longo desses 16 dias. Tá? A gente tem aqui 16 leis. A primeira foi a lei do Mastermind. Por que eu falo? Gente, vocês precisam fazer o que eu estou dizendo, vocês precisam respeitar o processo. Porque eu sei que a lei do Mastermind, a primeira, vai ser importante para te ajudar nessa terceira. Porque se você tiver alguém no seu grupo de Mastermind dizendo que você pode, você vai acreditar. Ou vai aumentar a chance de você acreditar. E se você acreditar em você mesmo, isso daqui é um grande primeiro passo. Tá? Então, olha só. O Diego falou aí que tá, não pode esperar esse incentivo. Esse é o ponto. É claro que a gente não pode esperar, mas é muito difícil usar esse incentivo. É muito difícil. Né? Então você precisa se cercar de pessoas que vão te incentivar e que vão te encorajar. Então você tem em casa um cônjuge, você tem uma namorada, um namorado, uma esposa, um marido. Essa pessoa só te coloca para baixo o tempo todo. Sabe qual vai ser a chance de você conseguir se destacar no negócio? Vai ser muito baixa. Essa pessoa só te joga para cima quando você está para baixo. Sabe qual a chance de você conseguir? Muito maior. Então você tem aqui um Mastermind. Então qual que é o segredo? O segredo é você se cercar de pessoas que de fato queiram a mesma coisa que você, porque elas vão te incentivar. Entendeu? Você precisa se cercar de pessoas que querem a mesma coisa que você. Isso é uma das coisas. Tá? Para que você desenvolva a autoconfiança. Beleza? Eu estou dizendo aqui na live, você pode. Se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo, você pode. Eu era um moleque que sofria bullying, espinhudo, gorducho, óculos fundo de garrafa, não me relacionava bem com as pessoas, tirava notas ruins, especialmente tudo que era de humanas, sei lá o que mais, não sei, peguei recuperação na escola quando era mais novo, comecei a trabalhar, era garçom, fui garçom no Outback, fui barman, fui tudo isso, fui chutado de apartamentos, né? Minha família me amou, mas a gente não sabia lidar muito bem com o dinheiro. Eu comecei sem nenhum dinheiro guardado, né? Quando eu comecei, a única coisa que eu tinha era 5 mil reais, perdi tudo em uma semana e ainda assim deu certo. E tem gente que veio muito mais de baixo que eu, que também deu certo. Olha o Rick Chester aí na live e tal. Então assim, cara, se ninguém nunca te disse isso na vida, eu estou te dizendo, você pode. Tá bom? Se ninguém nunca te disse isso na vida, eu estou te dizendo, eu quero que você leve isso a sério. Eu, Thiago, estou dizendo, você pode. Tá bom? Vai ser muito mais difícil para alguns, mas você pode. Beleza? Se ninguém nunca te disse, eu estou sendo essa pessoa. Tá? Você pode. Então vamos lá. E aí, vamos então tecnicamente esmiuçar a autoconfiança. Vamos falar tecnicamente sobre a autoconfiança, tá? Como que eu faço para desenvolver uma autoconfiança? O Fábio perguntou, sua esposa te ajuda? Fábio, nossa, especialmente quando a gente estava começando no YouTube, cara, ela gravava, ela dava o rec, ela editava, ela falava que eu podia, eu chorava. A gente tem, nossa, cada história. E assim, se ninguém nunca te disse que você pode, diga para alguém que você pode e que essa pessoa pode também, tá? Faça com os outros o que você gostaria que tivessem feito por você. Então, olha só, gente. Eu tive tantos problemas ali, cara. Tantos problemas de autoconfiança, tantos problemas. É meio óbvio, né? Você olha... E aí com humildade hoje, né? Hoje eu tenho, sei lá, uns 16 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Quando eu digo só para separar, existe o Thiago Negro e existe o Primo Rico, tá? O Thiago Negro, ele é o executivo, ele é a pessoa, né? O Primo Rico, ele é esse produto, né? O Primo Rico, que é a consequência de todo o nosso time, de toda a nossa empresa, de um monte de gente, né? O Primo Rico, ele tem 16 milhões de seguidores. É muita gente, né? E, pô, a gente já teve sei lá quantos mil alunos aí, já tem muita gente. Então é meio óbvio, meio loucura falar isso, mas a primeira vez que a gente abriu uma turma de treinamento, eu vendi para 0 pessoas. A segunda vez que a gente abriu, eu vendi para 0 pessoas. A terceira vez que a gente abriu, eu investi R$1 milhão para desenvolver o Código da Riqueza na época. E aí eu lembro que estava eu, a Cá e uma galera em Santos, a gente abriu para vender o Código da Riqueza. 8 horas da noite, quando deu 8h27, a gente fez a primeira venda. A gente vendeu nada. E eu lembro de eu voltando de Santos para São Paulo, eu dirigindo, a Cá do meu lado, e eles estão falando, sua esposa te ajuda? Eu dirigindo, voltando para São Paulo, chorando. Eu estava chorando, olhando para cá,
a cara não sabe direito como me acudir, mas ela também estava triste e ela estava lá, não, mas tia e tal, e eu lá chorando, voltando de Santos para São Paulo. Então, cara, minha autoconfiança estava destruída. Estava destruída. Então você precisa de pessoas ao seu redor te ajudando, especialmente por causa desses momentos. Essas pessoas vão te ajudar a sair do buraco, por isso que você não vai conseguir sozinho, entendeu? Você precisa montar o seu grupo. Então vamos lá, voltando aqui para a parte técnica do negócio. Como que você vai desenvolver a autoconfiança? Primeiro, pessoas ao seu redor. Essas pessoas ao seu redor, elas vão ser aquelas que vão te dizer que você pode, são aquelas pessoas que vão te levantar quando você cair, quando você tropeçar, ela vai fazer isso, tá bom? Segundo, você precisa desenvolver, né, a sua autoconfiança. Não é algo que você da noite para o dia você ganha, é algo que você vai desenvolver, tá? Então pensa assim, ó, tem uma passagem que eu acho interessante, que é bíblica, né, que acho que talvez possa contribuir, né? Tem uma reflexão. Dizem que na Bíblia existe dois Adãos. Quem são os dois Adãos? Você tem um Adão de Adão e Eva e o segundo Adão é Jesus, né? Então, olha que interessante essa reflexão. Adão, ele nasceu perfeito, né? Então, ele simplesmente, puf, tá, aí narinas, aí Adão nasce pronto, tá? Adão tá pronto, tá completo. E aí Adão, na primeira tentação que aparece, tá? Deixa eu tirar aqui os comentários e eu já volto com os comentários. E aí presta atenção aqui, ó, Adão, né, que é perfeito, é um ser perfeito, nasceu aqui inteiro e tal. Cara, ele, como um ser completo, que nasceu pronto, né, assim que ele tem a primeira tentação, que é o fruto proibido, né, ele come do fruto. Então Adão, que estava pronto, na primeira tentação, ele come o fruto proibido. Ele pecou, né, ele errou aqui. Aí você tem o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Jesus. Então, como que nasceu Jesus, né? Jesus nasceu pequenininho, respeitou todo aquele processo, era um neném, era um bebê, começou a engatear, começou a andar, aí foi aprendendo a falar, foi crescendo. Ele poderia ter nascido um rei, poderia ter nascido uma coisa muito maior, mas não. Nasceu, foi crescendo, respeitando o processo, aí virou um adolescente, aí virou carpinteiro. Ele foi crescendo devagarinho, aí foi crescendo, virou um homem. E aí ele cresceu um ser perfeito, o único ser que nunca errou, que nunca pecou, tá? O que a gente tira dessa história? O que a gente tira dessa história é que se você quer construir algo grandioso, você tem que começar pequeno. Se você quer começar muito grande, você vai terminar pequeno. Então, ou você é pequeno no início ou no fim. Você precisa escolher como você quer que a ordem das coisas na sua vida aconteçam. Então, começar pequenininho e respeitar o processo, mas viver o processo, vai te fazer se desenvolver, vai te fazer crescer. E esses pequenos aprendizados, essas pequenas vitórias, né, vão te fazendo confiar em você mesmo cada vez mais. O primo falou, você contou a história no primeiro dia. Eu estou contando sobre outra perspectiva hoje. Porque olha só, se você quer começar a vender, ou você quer começar a fazer qualquer coisa, você quer começar gigantesco, você vai colocar uma pressão sobre você tão grande que você não vai conseguir dar conta. E como você não vai conseguir dar conta, você vai se frustrar e você vai perder sua autoconfiança. Tá? Se você começa pequenininho, pequenas coisas, você vai conquistando essa autoconfiança cada vez mais. E aí você vai confiando cada vez mais em você até a hora que você fica gigante. Mas você viveu o processo. Então, qual que é a segunda coisa que você tem que fazer para você construir sua autoconfiança? É começar pequeno. Porque você precisa ganhar autoconfiança e não perder a autoconfiança. Ó, a Laura falou, como assim mais de 18 mil pessoas estão caindo nesse horário? Laura, porque aqui os primos são assim, a gente é diferente. A gente é diferente aqui, tá? Então, você precisa conquistar a sua autoconfiança. Você começa pequenininho. Então, como que isso daí funciona? Quero começar a vender. Cara, não pense assim, então já sei, vou vender para 1 bilhão de pessoas por dia, eu vou fazer isso. Não, cara, é uma pessoa. Vende para uma pessoa. Vende para uma pessoa. Então, você vai pegar e vai vender para uma pessoa. Conseguiu? Yes! Vendeu para uma pessoa. Agora você vai vender para 2 pessoas. Legal. Agora você vai vender para 3 pessoas. Agora você vai vender para 4 pessoas. Agora você
conseguiu aprender o seu jeito de vender. Agora você vai começar a ir atrás de 2 pessoas por vez ao invés de uma. E você vai começar a tentar vender para 2 por dia, depois para 3 por dia e assim por diante. Tá? Então você quer começar a malhar. O que vai acontecer? Não, já sei, vou mudar tudo da noite para o dia. Eu vou agora ser monstrão, vou pegar um supino aqui 100 quilos, tá? E aí eu vou pegar 100 quilos aqui. O que vai acontecer? Você vai se destruir, você vai se machucar, vai perder sua autoconfiança, você vai parar de malhar, não vai conseguir. Agora você fala, não, cara, eu vou uma vez na academia agora. Eu vou pisar na academia. Eu vou só pisar na academia, 5 minutos. Pisei na academia, voltei, beleza, hoje eu pisei na academia. Amanhã eu vou 10 minutos na academia, vou na academia e vou ficar 5 minutos na esteira. 5 minutos na esteira. Amanhã eu vou ficar 6 minutos na esteira. Você vai lá, 6 minutos na esteira. 7 minutos na esteira. 10 minutos na esteira. Vai lá, pum. Pequenas sementes na sua vida que vão crescer e virar coisas muito grandes depois. Tá? Eu vou montar uma carteira de investimentos. Cara, não precisa montar o maior portfólio de investimentos do planeta, não. Faz um pequeno investimento. Confiou? Agora faz um segundo pequeno investimento. Vai fazer um terceiro pequeno investimento. Tá? E você vai aos poucos fazendo isso. Porque veja, se você começa grande demais, né, você tem que tomar cuidado, porque existe uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele diz o seguinte, ele diz que você geralmente começa muito autoconfiante em alguma coisa. Então você fez uma aula de inglês, você já acha que você é o cara. Aí você vai para os Estados Unidos, aí você vê que você fala, caraca, eu não sou tão o cara assim. Então você começa muito confiante, toma um pau, aí você volta e fala, caramba, eu preciso estudar mais. Você vai estudando, respeita o processo. Nos investimentos é a mesma coisa. Você começa e fala, nossa, eu sou o ninja dos investimentos. Igual eu. Aí eu perdi tudo em uma semana. Aí você quebra, aí você começa a estudar e fala, caramba, é assim que funciona. Aí você vai aos poucos. Tá? Então todos que eu conheci, gente, todos que eu conversei, todos os bilionários, todos os investidores que vocês sabem que eu conheço, que eu converso e tal, todo mundo passou por um processo como esse. Eles desenvolveram a autoconfiança deles. Tá? E aí você tem 3 aconselhamentos de Napoleão Hill. 3 aconselhamentos de Napoleão Hill. Tá? Porque você não quer ser um idiota sábio. Você não quer ser um idiota sábio. Tá? Primeiro aconselhamento de Napoleão Hill. Um mastermind sem autoconfiança não funciona. Um mastermind sem autoconfiança não funciona. Então você está cheio de gente que ninguém confia em si, nem um pouquinho, não funciona. Então você precisa rapidamente tratar dessa terceira lei, porque senão vocês estão formando um mastermind onde todos vão sucumbir. Porque você não confia em você e você vai querer falar que o outro também não vai dar certo. Você precisa mudar essa postura. Lembra da história das ferramentas que eu contei? Acho que foi no primeiro dia. Uma pequena mudança, né, de mentalidade das ferramentas, onde eles param de olhar, por exemplo, o parafuso que dava voltas e voltas e voltas para chegar no mesmo lugar e passou a entender que o parafuso ele unia as coisas. Lembra disso? O martelo, ele martelava as coisas, batia em tudo o tempo todo para algo forte. Quando você começa a mudar esse ponto de vista, você começa a mudar o resultado, porque o carpinteiro pegava essas ferramentas e transformava uma madeira numa obra-prima. Lembra disso? Então, é importante que as pessoas no seu mastermind, elas confiem nelas e passem confiança para vocês. Tá? E deixa eu perguntar de novo, quem aqui formou ou está participando de um grupo de mastermind no WhatsApp, como eu pedi para vocês e orientei no primeiro dia? Gente, eu passei uma pequena missão no primeiro dia. Eu estou fazendo exatamente o que eu estou orientando vocês hoje. É o processo. Você precisa respeitar o processo. Se você não tem um grupo, o que você precisa fazer? Você precisa montar um grupo no WhatsApp com uma única pessoa, tá? Que busca a mesma coisa que você, ou seja, busca crescer, busca vencer, quer investir melhor, quer ganhar mais dinheiro, quer empreender, né? Quer ser bem-sucedido, quer evoluir, quer mudar, tá? E uma pessoa que você tem harmonia para trabalhar junto, né? Não para trabalhar, mas para conduzir, né? Conduzir ações junto, pessoas que você se sinta bem e leve de estar junto, tá? Uma única pessoa. E aí depois você vai evoluindo isso para você chegar em pelo menos 5 pessoas. E você precisa ter um grupo forte que vai te ajudar e você também vai ajudar essas pessoas, tá? Então se vocês não têm um grupo, façam isso. Aí tem gente falando, eu quero. Então se você quer que você monte o grupo, que você tenha iniciativa. Você dependeu dos outros a vida inteira para chegar até aqui. Pare de depender só dos outros e começa você. Se autolidere, tá?
Então o primeiro aconselhamento é: um mastermind sem confiança não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas têm muito medo. As pessoas têm muito medo. E se as pessoas têm medo, elas têm medo do quê? Elas têm medo de duas coisas: do inesperado. Elas têm medo do inesperado e elas têm medo do que elas não conhecem, e é natural, tá? Então, obviamente, você precisa se cercar de outras pessoas. Segundo aconselhamento de Napoleão Hill: não seja um humano com medos. E aqui é delicado, porque o que o Napoleão Hill fala é verdade, mas é delicado, porque como que eu não vou ter medo? Napoleão Hill diz que existem 6 medos que o ser humano sente, tá? 6 medos que o ser humano sente. Quais são os 6 medos? Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da morte e o medo da velhice. Esses são os nossos 6 medos. Por isso que quando você você trabalha com algum produto, você tem uma empresa, um serviço, você tem que pensar que esses são os 6 medos da pessoa. Então tudo que você vai falar, você precisa se assegurar que você está se blindando para esses medos que as pessoas têm. Então olha só, medo da pobreza. Então quando você está vendo algum produto ou serviço, você tem que pensar que a pessoa tem o medo da pobreza embutido na cabeça dela. Então você precisa tirar esse medo da pessoa, tá? Então, isso que você está fazendo é um investimento. Aí você vai orientar a pessoa que isso aqui é investimento, como isso daqui vai ajudar ela a ter mais prosperidade. Como essa roupa vai fazer ela se sentir tão bem a ponto de ela, de ela sentir mais autoconfiante, ter mais resultados na vida por causa da autoestima que ela vai ter, né? Então você está tratando o medo da pobreza, o medo da crítica. Essa roupa que você está comprando aqui na minha loja, cara, ela é amada por todas as pessoas, né? Todo mundo gostaria de ter uma igual. Aí você, então não vou ser criticado, né, por comprar essa roupa. Medo da doença, cara, isso daqui é delicado. Medo de perder o amor de alguém, medo da morte. Né? Então assim, você tem várias coisas, vários principais medos. O medo da morte. Cara, o medo da morte é uma coisa que, por exemplo, a fé te traz. Ela te tira um pouco do medo da morte, porque, pelo contrário, ela quase que te assegura, né, do que existe depois, dependendo da sua fé. Então, a gente tem medo, só que o medo ele nunca pode te parar de alguma forma, tá? Então, imagina assim, eu, Thiago, deixa eu contar um negócio para vocês. Quem viu que ontem eu fui para Brasília e fiz uma palestra lá, gigante e tal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fico morrendo de medo de subir num palco. Morrendo de medo de subir num palco. Eu tenho vergonha. Aliás, a palavra não é vergonha, acho que a palavra é medo mesmo, né? E é claro que hoje é mais fácil. Mas, gente, eu travo de falar em público também. Só que quando eu subo com medo mesmo. O Warren Buffett, ele fala uma coisa muito interessante sobre medo. Ele fala que ele não queria parar de ter medo ao falar em público. Ele queria conseguir falar mesmo enquanto as pernas dele continuavam tremendo. Tá? Então, o medo, ele não deve te impedir de fazer as coisas. Você deve fazer mesmo com medo. E muitas vezes o medo, ele está te impedindo de chegar onde você quer. Então, você sabe que tem que falar em público, mas você tem medo e você não vai falar. Você sabe que você precisa vender, você tem medo de vender, você não vai vender. Você quer chegar numa garota, você quer chegar num rapaz, você quer fazer um pedido, quer fazer um convite, aí você tem medo, aí você não faz, era a pessoa da sua vida. Você quer montar um grupo no WhatsApp de mastermind, mas você tem medo da crítica. Aí você não vai montar, era exatamente isso que você estava precisando fazer. Você tem medo de fazer alguma coisa, era exatamente isso que você estava precisando fazer, você não fez. E era ali que estava o que você estava buscando. Caraca! Sabe? Por exemplo, você está aqui na live, aí você fala assim, não, eu tô achando animal tá aqui. Aí eu falo, compartilha essa live nos seus stories. Aí a pessoa fala, mas eu tenho medo de compartilhar e ser criticado. Caraca! Até quando você vai deixar o medo te guiar, cara? Que loucura! Você vai ser criticado. É normal. É normal. A crítica, ela vai vir muito mais pelo seu sucesso do que pelo seu fracasso. Eu sou muito mais criticado hoje do que qualquer um de vocês. Do que qualquer um de vocês. Por quê? Não é que eu sou mais bem sucedido, é que a minha exposição pública é maior. Né? Então a exposição pública, não importa o quão correto você seja, vai te trazer crítica. Né? Pega qualquer bilionário, eles são muito mais criticados do que as pessoas que estão começando uma carreira hoje. Por quê? Porque o sucesso incomoda. Então o sucesso vai te trazer crítica.
Não tenha medo de ser criticado. Aliás, faça mesmo com medo, porque isso aqui é importante. Tá? E o terceiro aconselhamento, Napoleão Hill, ele diz que existe uma fórmula da confiança. Tá? Ele diz que existe uma fórmula da confiança. E a fórmula da confiança, assim, são 5 passos. Napoleão Hill diz que existe uma fórmula da confiança e a fórmula da confiança são 5 passos. Tá? Eu não vou te falar os 5 passos agora, eu vou mandar, tá, no contato que a gente tem do WhatsApp, e eu quero que vocês passem essa fórmula da confiança de Napoleão Hill nos grupos de Mastermind de vocês, tá? Eu vou deixar nos stories o link de WhatsApp, que é o link onde eu faço as comunicações aqui do desafio. Então, você vai entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, aí eu vou colocar a fórmula da confiança de Napoleão Hill, eu quero que você pegue esse grupo e você compartilhe no seu grupo de Mastermind. Porque isso aqui é liderança. Eu quero falar com os líderes, eu quero que os líderes passem essa fórmula da confiança adiante de Napoleão Hill. Tá? Porque vocês são os responsáveis por disseminar isso daqui. No final das contas, a gente precisa criar multiplicadores. Tá bom? Eu vou deixar nos stories o link para vocês. Tá? E eu passo hoje um pouco mais tarde isso daí. Então a frase do dia é: se você acredita que você pode, você tem razão. Se você acredita que você não pode, você também tem razão. Então não esqueçam de tudo que eu falei hoje, tá? E aí no grupo de WhatsApp eu também vou passar o mapa mental que a Mieko do nosso time está fazendo nesse exato momento. Quando estiver pronto eu mando no WhatsApp e vocês encaminham também nos grupos de vocês de Mastermind, tá bom? Primos, estou muito feliz, espero que vocês estão se divertindo, aprendendo, vendo perspectiva, começando a mudar algumas coisas na cabeça de vocês, tá? E hoje é só o terceiro dia, temos 16 dias juntos. Não desista, você já desistiu muito na sua vida, essa não é a hora de desistir. Tamo junto 16 dias, tá bom? Vou postar agora no feed e eu quero que todo mundo vá lá, dê um soquinho e marca o arroba de todo mundo que tá na sua Mastermind. Se não acordou, marca para puxar a orelha. Se acordou, marca para prestigiar, mas não deixa de fazer isso, tá bom? Tamo junto, vou postar agora. Um abraço e até amanhã, 5 e 6. Amorzinho, dá tchau pra turma.